nos ver, ouvir. E já estamos em direto no Facebook também, no YouTube, no grupo Educação Sem Segredos. E desta vez, hoje, vamos falar aqui de uma coisa que muita gente quer saber, que isto afinal, como é que podemos educar uma criança com o TDAH ou Portanto, pode ser déficit de atenção e hiperatividade, como hiperatividade e déficit de atenção. Portanto, aqui a ordem pode mudar das letras. Vai dar exatamente ao mesmo. Olha, a Joana e a Sônia aqui no Instagram. E o Rui. Também está cá o Rui e a Rita. Migraram para o Instagram hoje, ótimo. É verdade, é verdade. E ver quem é que se junta a nós agora aqui no Facebook ou no YouTube. Já agora, quem já está por aí a nos ver, digam-nos lá quem tem um filho diagnosticado com TDAH ou TDAH. A Joana já passou aqui para o Facebook. Também está aqui a... Boa noite a todos que estão a juntar-se a nós. Vão dizendo aqui boa noite, que é para o algoritmo dizer assim, há muita gente a comentar, vamos partilhar com mais pessoas. Convidem quem vocês acreditam que também tem... Quem vocês ouvem que se queixa, que o meu filho não para quieto, ou foi diagnosticado, ou se calhar tem. Tenho a certeza absoluta que todos conhecem pelo menos uma pessoa. Portanto, estão lá a convidar mais pessoas para se juntarem aqui a nós. A Sónia e o Rui também passaram aqui para o Facebook. Mais aqui é Guadalupe também, Instagram. com Kit Kat, Mindfulness. Guadalupe, boa noite. Está tudo bem? Aqui no Instagram. Tempo. Ai, Guadalupe. A Teresa Ribeiro. Olá, Teresa. Teve com o Evandro, não foi? Olá, Teresa. Ela disse mesmo que ia meter conversa conosco hoje. Estava com medo depois de não associar o nome, mas lembrei-me, sim, senhora. Isto, às vezes eu digo mal da minha memória, mas não é assim tão má como isso. Como está a correr a semana, depois do workshop com a Amanda Schultz? Fantástico, não é? Foi muito bom. Bora, convidem lá pessoas, vá. E, entretanto, quem nos está a ver no Grupo Educação Sem Segredos, não se esqueçam aquela questão do clicar lá no link que diz streamyard.com/Facebook, porque senão, só nos comentários, o StreamYard só diz Facebook User, não diz os nomes, e nós gostamos muito de saber quem é que comenta. Ora, a Cláudia está aqui a dizer boa noite. Mas hoje vê-se, hoje dá para ver o nome, que eu estava a ver aqui pelo Facebook, entrei mesmo no grupo. A Joana diz, não tem nada a ver e queria partilhar. Tenho um Enzo a dormir com tudo feito, sem reclamar ou pedir desde segunda. Estou super feliz. Espetáculo, grandes progressos com o Ventriz, Joana. Correu bem, então, a questão do... Lá que trouxeste, né? Que trabalhasse da semana, trouxeste lá para a reunião, o encontro da comunidade. Ainda bem. A Teresa Ribeiro, só tenho que fazer aqui uma parte. Ela disse que foi muito bom conhecer Evandro. Foi engraçado porque estava a dar música num evento, né? Estava a tocar no saxofone, um evento de uma pessoa que eu admiro e sigo, que está do Brasil, a Amanda Schultz, estava cá em Portugal. Participou também conosco no Congresso da Felicidade, foi palestrante também ela. E depois fez o workshop a semana seguinte. Eu estava lá a tocar e fui participar do evento também. E foi engraçado que estou a tocar, passa a Teresa olhou para mim, Evandro, super fácil. Tá, boi, né? Saxofone, nada a ver com o normal para aquilo, né? Foi muito engraçado. Olha, adorei o Cismi, espetacular. Essa música é forte, o saxofone é poderosa, não é? E também estava lá outra conhecida minha, Nara, foi fantástico. Foi encontrar pessoas assim, não estava nada à espera. A Teresa não era conhecida, nossa seguidora, e foi brutal. Temos aqui, eu não sei quem é, mas boa noite, aqui SS Luz B, penso que seja este, não sei quem é, Liliana Monteiro entrou, boa noite a todos os que nos estão a ver também aqui no Instagram. E vamos arrancar, porque a gente está a tentar fazer aqui um esforço para demorar menos tempo, portanto, acho que é importante avançarmos aqui então para o tema. Ainda não vi aqui ninguém partilhar, ou pelo menos pôr aqui o nome, identificar mesmo a pessoa, mas conto que vocês o façam, está bem?
E, entretanto, gostava que partilhassem aqui connosco se há alguém aí que tem o filho diagnosticado com o THDA ou com o TDAH, e quem é que fez esse diagnóstico? Se foi mesmo um médico, atenção, não é o pediatra que faz, não é um médico de clínica geral. Portanto, às vezes até há professores a diagnosticar, há pais a diagnosticar. Isto é aqui um bocadinho um alerta. Cuidado com isso. Mas gostávamos de saber quem desse lado acredita aqui que tem realmente em casa, ou que está mesmo de facto diagnosticado. Contem-nos lá. Hiperatividade, déficit de atenção, será dos transtornos mais diagnosticados, garantidamente dos últimos tempos, anos. Isso. Há alguém por aí? Tem várias síndromes aí hoje, está lá. Muitas. Eu sei que a Cláudia Nunes tem mesmo. O filhote dela está mesmo diagnosticado. E quem mais? Temos mais pessoas a juntarem-se ao Instagram. Aqui a Cláudia Nunes diz: sim, meu Gabriel, diagnosticado pela psicóloga e seguido pela pedopsiquiatra. Psiquiatria. É isso mesmo. Cada vez mais diagnósticos. Diz? Há cada vez mais esse tipo de diagnóstico agora. É o que eu estava a dizer. Infelizmente há muitos erradamente diagnosticados. Mas, bom, ninguém hoje quer falar connosco. Vamos avançar, Evandro? Vamos. Bora, então, vá. vamos começar então a falar um pouco sobre o que é esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bom, de acordo com a Academia Americana de Psicologia Infantil e Adolescente, uma criança com esse transtorno muitas vezes pode distrair-se facilmente, cometer erros por descuido, esquecer coisas, ter problemas para seguir instruções ou saltar de uma atividade para outra sem nunca terminar nada. Esse cara, será que eu sou? Realmente aqui muita coisa. Depois, também estudos mostram que esse transtorno pode afetar certas áreas do cérebro que nos permitem resolver problemas, planear as coisas com antecedência, entender as ações dos outros e controlar os nossos próprios impulsos. Neste caso, deles. São estas crianças que têm dificuldade em controlar os impulsos, é verdade. Os próprios impulsos, exatamente. E as crianças com TDAH têm tendência para terem dificuldade em ficar sentadas, sossegadas, caladas. Então, em sala de aula, não é? Como tantos professores desejam. Tem-se um excesso de energia, muita dificuldade para lidar com a frustração e a tal dificuldade em controlar os impulsos. Eles não medem as consequências das ações, eles querem as coisas, querem agora, e para eles não existe muito o amanhã, pensar naquilo, se eu fizer isto, o que é que pode acontecer? Não, eles têm mesmo dificuldade em ter este raciocínio. E atenção que isto poderá dar a entender que uma pessoa diagnosticada com TDAH é incapaz de manter o foco nas tarefas ou na vida. Não é? Que parece às vezes que tem formigueiro. Eu dizia que a minha filha não parava quieta, completamente. Havia muitos amigos meus que diziam que a Joana de certeza que tem déficit de atenção, que é hiperativa. Mas, atenção, porque já há pesquisadores como Russell Barkley, que é um líder mundial em pesquisa do TDAH, que argumentam que este, provavelmente, menos um distúrbio relacionado com a atenção, porque estas crianças têm uma capacidade para um foco brutal nas coisas que realmente lhes interessam, e é mais um desafio de autorregulação, porque aquilo que eu estava a dizer, eles querem fazer aquilo agora, e o pensar que mesmo que seja daqui a 5 minutos, que eu preciso de fazer isto para ter aquilo, eu tenho que calçar-me para daqui a 5 minutos chegar à escola, para não chegar atrasada à escola, isso para eles já é futuro. E se vão calçar, mas passam por qualquer coisa que os distrai, acabou. E a Joana está aqui a perguntar se alguns erros de diagnóstico poderão ser temperamento. Evandro, eu passo-te a ti a resposta a esta questão. Tem a ver com esta questão do passar por alguma coisa e distrair. Isto tem muito de temperamento também, não é? Não quer dizer que seja... Tem um temperamento.
como a Joana diz, estes enganos de diagnóstico. Sim, tem um temperamento em específico. Todos nós temos todos os temperamentos, né? Somos um conjunto mas temos aquelas crianças têm um pico, um temperamento que chamamos de ar, é o temperamento ar, o nome científico é o sanguíneo. Essa criança realmente tem muita facilidade em distrair-se com a borboleta azul que passa, com um som que ouve, com uma conversa que lhe chama a atenção, com toque para manipular coisas. Portanto, é uma criança que se trai facilmente, não para quieta realmente. Precisa estar o tempo todo no meio da ação. Aquela criança que onde chega faz logo amizade facilmente, feliz da vida. Ela chega chegando, como diz a terra. Cheguei! Estou aqui para tudo que eu cheguei. E realmente uma criança com muita energia. E é facilmente. E são aqueles que, porque há alguns que se distraem mais e não têm tanta energia, há outros que têm muita energia e não se distraem tanto, e há os que combinam as duas coisas. E realmente são, sem dúvida alguma, as crianças têm este temperamento que mais erradamente são diagnosticadas. Mesmo. Isto é preciso ter muito cuidado e íamos falar disso, mas obrigada, Joana, por trazer aqui esta questão. Por aqui essa que é tão pertinente. Exatamente. Bom, e também é provável que esteja por aí cujo filho não tem, alguém não vê, né? Cujo filho não tem esse transtorno, mas que ainda assim identifique uma mais das características dele, não é? E sabem por quê? Já nos contamos, mas digamos lá, se vocês já ouvindo essas características começam a pensar, será que meu filho tem? Por quê? Digamos lá. O que vocês acham? A Sandrina. Olá, Sandrina, há quanto tempo? Olá! Beijinho. Vamos lá. Vocês escrevem acabam por pensar, o meu filho. Não é tudo, mas tem algumas coisas dessas. Não há alguém? E a resposta a esta questão é que as características do TDAH descrevem a maioria das crianças de hoje. E esta é também, na verdade, uma das razões para existir tanta controvérsia à volta deste tema. E que muitos alertam, inclusivamente, que as crianças que exibem comportamentos que mais facilmente irritam o adulto, aquela tal questão que estavas a falar na escola, não é? Quando os professores dizem, o seu filho tem hiperatividade, ou tem déficit de atenção, vá ver o que é que se passa. Porque são pessoas que não sabem lidar com estes miúdos. Então, tumba, carimbo, está aqui, medicação, porque ele tem que estar na sala de aula, tem que estar quieto e sossegado e não pode perturbar as aulas. Não é? Infelizmente, professores, educadores e mesmo pais. E aqui eu posso falar um bocadinho com alguma propriedade, porque a minha filha não foi diagnosticada, nunca me preocupei com isso, mas era uma dessas crianças, de facto, com uma energia incansável. Ela não parava. Eu já disse aqui várias vezes, ia ao cinema com ela, não sei se 4 anos, 4 e pouco, e tinha que comprar bilhetes junto às escadas porque ela não estava nem meia hora sentada numa cadeira. Ela ia para as escadas, ela subia, ela descia, ela não perturbava. Quer dizer, nunca ninguém se queixou, mas ela não fazia barulho. Agora que ela não ficava quieta, não. E ainda há poucos anos atrás, estamos a ver juntas uma série e o que eu digo, ela estava deitada em cima das costas do sofá que estão encostados à parede. Portanto, é este tipo. E não é fácil. Cansa, esgota qualquer pessoa. Realmente é. Agora, a questão... A Joana diz que isso é das Joanas. E a Sónia Prata diz que o Gabriel tem. Pois é que há muitas crianças, e lá está. Eu não sei se serão a maioria, mas que há cada vez mais e não vamos estar a falar aqui, entrar no porquê, já em tempos trouxe aqui e se quiserem procurar, deixo o Gabriel, não é nada Gabriel, como é que é? Gabor Mate, com 2 T's, fala imenso disso, é um psiquiatra que trabalha muito com este tipo de situações e não só, trabalhou em cadeias e ele tem imensos vídeos no YouTube, eu adoro ouvi-lo e ele tem teorias sobre esta questão do porquê que de repente nos últimos anos parece que
duplicou ou triplicou o número de crianças diagnosticadas. Portanto, é mesmo, é normal, há muitos. Agora, a verdade também, não é com ou sem diagnóstico, não interessa se tem rótulo, se não tem, mas é um grande desafio lidar com estas crianças, sem dúvida. E a Sónia diz na rua, o Gabriel não para quieto. Já contei várias histórias da minha filha. Eu posso dizer que ela começou a acalmar um bocadinho ali a partir dos 7. Foi quando ela entrou para a escola, lá de janeiro, e começou-se gradualmente a ver um pouco mais calma. Agora continua a ser extremamente faladora, continua a ter o bicho carpinteiro, que há bocadinho estava a lembrar mais formiga, deu o bicho carpinteiro. Acho que foi a Joana que disse. Sim, e faz parte. Agora, eu acredito sim que é muito mais temperamento do que qualquer outro diagnóstico. E para mim, a solução com a Joana, mais do que ir à procura de uma medicação que a acalmasse, foi não, o que é que eu posso fazer, eu, mãe, para conseguir estar um bocadinho mais à altura da mãe que ela merecia. Para conseguir chegar a casa e ter um bocadinho mais paciência, porque era terrível. Trabalhar num sítio que não se gosta e chegar a casa e estar completamente esgotado, sem paciência, lidar com uma criança destas, é mau. É péssimo. É complicado, é duro. Isso. Que a Cláudia diz, mas quem sofre mesmo desse problema, a medicação faz mesmo efeito. Tá, mas aqui depois, não é só um excesso de energia, aqui há outras questões envolvidas. Há outras questões. São as tais crianças depois que realmente sofrem. Aqui estamos a falar, há crianças que é temperamento e há crianças que têm, porque sim, existe e tem outras questões associadas. Há mesmo uma questão em termos do cérebro deles que funciona de uma forma diferente. Está bem? Eu estou a dizer, quer os que têm, quer os que têm este temperamento e que é realmente cansativo, para nós pais, não é só para os que realmente têm o transtorno, é para crianças com estas características, com ou sem transtorno. Depois é que ela continua, mas não é só medicação, é preciso muito trabalho em casa, pois não é só na escola. É do lado, né? Nem é só medicação, toma e agora está mais calmo, roubou e passou. É uma máquina de energia. Depois a Sandrine diz, exatamente, hiperatividade é um rótulo mais fácil de colocar, sem necessidade de fazer medicação, muito tem a ver até com açúcar tomado logo ao pequeno almoço, exagero, sem uma alimentação cuidada. Também, aqui a alimentação também influencia bastante. Mas isso, atenção, e tivemos a Patrícia, que é nutricionista, há pouco tempo, ela fez um workshop connosco, ela diz, o açúcar não provoca excesso de energia, a não ser neste tipo de crianças. Estas crianças, sim, têm uma sensibilidade acima do normal para doses elevadas de açúcar e pequeno almoço, muitas vezes leites com chocolate e como é que aquilo de bolicaus e afins passa a expressão, porque não estou a ser paga pela publicidade. Estas crianças são sensíveis e sim, é preciso ter muito cuidado, mas é com este tipo de crianças, não é qualquer criança. Portanto, isso já há muita polémica, mas não há até hoje um estudo que diga sim, as crianças, de forma geral, que têm uma alimentação com mais açúcar portam-se pior ou têm mais energia ou ficam descontroladas. Só esta parte. Sim, então está. Não tem a ver só com... Não tem a ver só aquelas que não têm esse transtorno diagnosticado efetivamente. Também não tem só a ver com temperamento, tem a ver com alimentação, tem a ver com sono, tem a ver com tudo. Todo o ambiente, tudo que se passa à volta influencia. Mas se for desse temperamento, meu Deus. Se o ambiente também não favorece, é turbulento. E eu tenho alguns alunos, o que é normal, com esse temperamento, mas até a minha estratégia resulta muito bem com todos, porque eu trabalho agora fazendo outra parte. Eu trabalho em sala de aula com o conceito de orquestra, onde todos têm podem dar o seu melhor, estão no sítio que gostam, que sempre estão interessados no que estão a fazer, sentem-se bem, passam por todos os momentos, mas no maior parte do tempo estão naquele sítio que eles gostam, que fazem bem, que têm as suas qualidades. E, portanto, estão entusiasmados, estão interessados. Portanto, é mais fácil lidar, seja qual for o temperamento. Obviamente que esse temperamento também tem um trabalho de fazê-los abrandar um pouco, acalmar, enquanto que os outros que são mais calmos têm o trabalho de desafiá-los, de ir para frente do palco, esse tipo de coisa. Mas esse conhecimento de temperamento ajuda imenso em sala de aula, claramente.
Faz toda a diferença no trabalho. Além de outras técnicas como da disciplina positiva, obviamente. Um conjunto de recursos. E aqui também o que acontece também é que muitos pais sentem-se assim de alguma forma julgados. E quantos adultos, pessoas dizem que essa criança precisa de limites em casa. Em casa faz o que quer. Quantas vezes hoje os colegas a falarem. E é um fato. É um facto. Outra coisa também, sentem desencorajados, sem saber o que fazer, porque essa criança demanda o tempo todo atenção. E que explique uma coisa, que volte a explicar depois. E às vezes até os pais pensam que ele está a gozar com a gente, que faz de propósito. Não. Não. Também sentem-se culpados, porque acreditam que a culpa é sua. E vem essa questão para ser má mamãe, ser mau pai, porque imagina se a criança não tem, meu filho não tem jeito, né? E sem vem essa culpa, é inevitável. O cansaço vem também, com o cansaço também vem também a má disposição, né? Está cansado. Chegamos em casa, queremos falar aquele furacão e também acompanhar isso também, porque acompanhar o ritmo dessas crianças é mesmo extremamente cansativo. Exige muito mesmo. Assustados, com medo do futuro, terá o filho, já vem ansiedade nesse susto, traz ansiedade, traz medo, que será dessa criança, que será do meu filho, não se concentra, não consegue ir na escola, em casa não para, portanto, e alguém se reconhece nisso? Agora é a pergunta que eu faço. Eu acho que sim, temos aqui várias mães. Estava aqui a Sónia a dizer, sim, com o sono piora tudo. Exatamente. Também diz o Gabriel, é sem dúvida temperamento. Mas a Cláudia diz, os pais destes meninos também precisam de ajuda, mas muitos não admitem isso, sem dúvida. Porque lá está, nessa, Cláudia, muitos, eu diria que a maior parte dos pais ainda aponta o dedo para as crianças, senão a criança é que tem um problema, não sou eu. E nós, super pais, nós, a comunidade, nós, família super pais, onde englobo todos quem nos segue, quem vê as nossas lives, quem ouve os nossos podcasts, quem lê o nosso conteúdo, todos nós, super pais, temos esta capacidade de ver que quando apontamos com um dedo há vários a virar para nós, não é? Portanto, o comportamento deles tem a ver, antes de qualquer outra coisa, connosco. Sim, há temperamentos, há genes, há muita coisa que já nasce com eles. Mas, e é por isso que nós também estamos aqui hoje, para trazer estratégias que ajudem a lidar com estas crianças, porque é possível. Não vão passar a ser santos, não vão deixar de haver conflitos, não vão deixar de ter uma energia tremenda, mas é possível deixar de haver aquela guerra constante, a luta de poder, o dizer a mesma coisa 10 mil vezes. Tudo isso, há estratégias para ajudar e os pais, que quando mudam a forma como lidam a criança torna-se também, responde de uma forma muito mais positiva. Sim, e nós temos aqui uma série de pais da comunidade, não é? Que testemunham. E nós trazemos isso na nossa comunidade, no que partilhamos aqui nas redes sociais, trazemos muitas dessas técnicas, essas estratégias, não só da disciplina positiva, como também de lidar com crianças de cada temperamento. Nós, por exemplo, temos aqui uma sequência de quatro lives que fala só sobre temperamentos, cada live sobre um tipo de temperamento específico. E mesmo para a criança diagnosticada de fato com esse transtorno, as estratégias para lidar com uma criança do temperamento ar resultam muito bem com essa criança também. Obviamente que há outras coisas, aqui tem remédio, mas resulta muito bem. Junta isso, a disciplina positiva facilita, ajuda e facilita a vida, e tem aqui ferramentas para treinar essa criança, estar mais concentrada, mais atenção, a desenvolver aqui autonomia. Portanto, malta, já não resulta, o que eu quero dizer aqui, simplificando, já não resulta o que nós aprendemos com os nossos pais. Exatamente. Com este, então, menos ainda. Com os outros, e é o que eu digo, o meu filho, eu até considerava uma mãe razoavelmente, pronto, não havia grandes confusões, e eu era tendencialmente autoritária. Não das mais duras, mas era. Agora com estas crianças, não mesmo, porque só provoca choques, conflitos, lutas de poder,
é muito mais, é o que eu sentia com a minha Joana, estava constantemente a castigá-la, sentia que estava a cortar-lhe as asas, não estava a deixar que ela tivesse aquela a essência dela, que era uma criança alegre, com muita vida, e a minha conta estava constantemente a chorar, era pouco tempo, que era felizmente daquelas crianças que ia para o quarto a chorar, 2 minutos depois estava a cantar, mas ainda assim, estas coisas marcam e ela ainda se lembra muito disso. Mas pronto. Só que me pegar aqui. Sim. Nós não os podemos desresponsabilizar dos seus atos, claro que não, e a questão da disciplina positiva é exatamente ensinar os pais a responsabilizá-los, a que eles sejam mais autorresponsáveis. Portanto, as ferramentas não têm nada a ver com permissividade, não é agora não os castigamos e eles fazem o que querem, bem pelo contrário. A disciplina positiva ensina-nos ferramentas para lidar com estas crianças de uma forma muito mais tranquila, com respeito, a dar-lhes mais autonomia, responsabilidade, que é algo que estas crianças adoram e precisam, e a tal autorresponsabilidade. Aprenderem tudo o que elas fazem tem uma consequência, que faz parte da vida. E isto para todas as crianças, estas ainda precisam mais. Olga, penso que seja Olga Costa Almeida. O meu filho foi para a primária e a adaptação não é fácil. Claro, então são crianças que querem brincar. Portanto, essa transição é muito problemática, porque a escola depende muito do professor que apanha no primeiro ano para fazer essa transição de forma... Não é fácil essa transição. É difícil, porque eles saem de uma educação do jardim de infância, totalmente lúdico, tudo protegido ali, vão para um primeiro ano, logo no primeiro dia, sentados e olhar para o quadro, uma série de regras que lhes são impostas. É importante ter limites, atenção, mas há formas de colocar esses limites e que eles aceitem, e inclusive eles próprios são os primeiros a cumprir, sem gente atrás. Mas mais ferramentas, disciplina positiva. E o primeiro ano é uma transição muito complicada, depende imenso do professor que está à frente para fazer essa transição ser suave e ser benéfica para a criança. Olha, e a Joana, que está neste momento, penso que é numa... Eu não sei se está em creche, se está em ATL ou escola, mas pronto, está com crianças e ela tem estado a aplicar. A Joana Sofia pertence à comunidade de Superpais. Entrou por causa do filho, mas neste momento está a aplicar tudo o que tem vindo a aprender. Vou colocar aqui o comentário dela. Exatamente. Até ainda hoje dei testemunho real de como usar as ferramentas que disponibilizam na comunidade e em todos os vossos formatos. Obrigada a nós, Joana, que é completamente diferente lidar com estas e com qualquer criança, com as ferramentas da disciplina positiva. É isso mesmo. Dos 3 aos 6 anos, depois bem parecia que eram os mais pequeninos. Mas vamos então às ferramentas. Afinal, eu penso que aquilo que vocês vieram cá fazer é então o que é que podemos fazer, como é que podemos lidar com estas crianças, não é mesmo? E a primeira, e é muito importante, é gerir expectativas. E aqui para a Olga e para todos os que têm crianças mais pequenas, que estão a entrar para a escola e que provavelmente têm queixas de professores a dizer que mas ele não para quieta. É normal. Uma criança normal, e estou a pôr aqui isto para o podcast quando for, entre aspas, o normal, porque todas as crianças são normais, tenham o que tiverem, todas as crianças gostam de brincar, de saltar, de correr, todas as crianças têm dificuldade em lidar com a frustração, com as suas emoções, não fazem ideia do que é que estão a sentir. Se estas têm um bocadinho mais, sim, têm, mas é preciso perceber que são crianças e que entram para o primeiro ciclo, então querem brincar, querem correr, querem conversar com os amigos, e então depois quando se deparam com professores que não sabem lidar, que aquilo é para ficar sentado, para no final parágrafo, trabalhos de casa, e turma insiste, é normal haver resistência. Nós precisamos é de aprender então como é que eu mantenho esta criança, se na escola não o consegue fazer, como é que mantenho esta criança minimamente motivada. É um desafio, como a Cláudia dizia há bocadinho, é um desafio constante, mas com esforço e dedicação tudo se consegue. Mas cuidado com as expectativas, não esperem que os vossos filhos vão ficar sentados e que vão aprender e caladinhos ali, a olhar para a professora. Portanto, quanto mais vocês lutarem com isto, mais conflitos vão ter em casa, garantidamente, está bem? É isso. E o próximo dica aqui é antecipar.
é fundamental nós, com essas crianças, nós temos aqui, nós pais sabemos os momentos que vai ter chatices. Eles são especialistas nos filhos, ponto. E antecipar esses momentos. Por exemplo, a questão de quando estão na frente da televisão. Tem que sair da televisão, desligar a TV para jantar. Podem fazer um acordo, quanto tempo tem para ver TV, podem avisar, tem mais 5 minutos e depois está na hora de jantar, vamos jantar. De forma gentil, firme, é importante também não estar lá na cozinha a gritar, falta 5 minutos! Não, vão lá, porque essa criança, ela parece que está ouvindo, que está com atenção, mas não está. É importante aproximar-se dela, ter esse contato visual, combinar com ela e perguntar se ela, pedir para ela repetir o que foi combinado para ver se ela percebeu mesmo, se ela está com atenção. É importantíssimo fazer isso com essas crianças. Com qualquer criança, sobretudo com essas. Mas estas mais ainda. A tal história que elas distraem-se com muita facilidade e estão a olhar para nós muito sérios e a gente acha que eles estão a ouvir. E na mente deles estão, a minha mãe hoje está com umas olheiras, está cansada. Ou então, a minha mãe tem umas pestanas tão bonitas. Ou está com o cabelo assim. A cabeça deles está do outro lado. E eles parece que estão a ouvir e a gente pergunta, então o que é que eu disse? Não me lembro. Não sei se alguém tem um deste em casa. Por isso, então, é importante fazer essa comunicação, esses combinados, antecipar, certificar que a criança entendeu o que é para fazer, que ela ouviu. E isso faz facilmente, com tranquilidade, com firmeza e gentileza. Basta perguntar o que eu disse, o que é para fazer. Daí volta, vou explicar de novo. Tá bem? Atenção. É cansativo? Ninguém está a dizer que não é. Mas ao habituar-se a fazer isso, ela vai começar a tomar atenção. Contato visual, fundamental. Baixar o nível dela. É uma estratégia que resulta imenso. Tá bem? Apliquem. Vão ver que isso começa a surtir efeito. Vocês deixam de gritar, deixam de estressar, a criança começa, de facto, a ouvir. E as coisas funcionam. Depois é praticar tudo isto, não é? É uma questão de prática. Mesmo nós, coisas que não estamos habituados, também demora a criar novos hábitos. E a Vera Lipe Pinto diz, está ali igual, está-se a reconhecer. Tem um destes em casa. Os primeiros anos com estas crianças são os mais difíceis, porque é aquele tal ganhar hábitos. A Sónia diz, eu ponho a TV em pausa, ok. Mas é para criar dentro do cérebro deles aqueles novos caminhos neurais e eles criarem estas rotinas e passar a tornar-se mesmo. E a Cláudia diz, a verdade é que quanto mais gritamos, pior. Exatamente. Eles estressam, eles ficam... Depois acabam por achar que não são inteligentes, a autoestima começa a despencar também. Eu não faço nada direito, portanto, não vale a pena. Calma, tranquilidade, com firmeza, dá a ordem com firmeza, mas de forma respeitosa, obviamente. Você percebeu? Vamos à frente, que eu já estou a me repetir. Exato. E a próxima dica é algo que vocês também já nos ouviram falar, quem nos segue pelo menos há mais tempo garantidamente, que é o famoso quando, então. É com isto que as crianças aprendem a dar prioridade àquilo que é preciso ser feito e que é mais chato, que eles detestam fazer, antes daquilo que é mais agradável, mais divertido. E aquilo que muitos pais dizem, o se fizeres, não. O se tem ameaça por trás, tem confronto, tem ali fazes porque eu estou a mandar. O quando nós estamos a transmitir que acreditamos que eles vão fazer. Quando fizeres, eu não estou a pôr aqui em dúvida nada. Eu estou a dizer, eu sei que tu vais fazer. Portanto, quando fizeres isto, podes ir fazer aquilo. Quando a criança quer muito, quer ir brincar, quer tudo, depois vão-me dizer assim, mas trabalhos de casa, não é? Fazem tudo mal feito. Ok, até é provável que seja verdade. Mas aqui é uma boa oportunidade para os deixar sofrer as consequências também. Não é que um parênteses muito curto. Isto é o tema para outra live. Deixem de andar em cima dos vossos filhos a apagar as coisas que eles fizeram mal. Não, porque as crianças não são más e irresponsáveis por natureza. As crianças, quando chegam à escola e têm um trabalho em que o professor vai chamar a atenção porque não está bem feito, elas não se vão sentir bem. Acreditem nisso. Eu sei que a nossa cultura acha que não.
As crianças têm todos os defeitos possíveis e imaginários e se não formos nós ali a pô-los na linha, eles vão pecar a torto e direito como acha a igreja, a religião, porque o ser humano é mau e cheio de pecados. Não é verdade, ok? Eu não quero ofender ninguém, mas realmente durante muitos anos acreditou-se nisso, não é verdade. E as crianças gostam quando pais e professores dizem que o trabalho está bem feito. Quando elas ouvem o contrário, elas não se sentem mal. Portanto, deixem-nas sofrer as consequências disso. Ok? Mas isto é só um parênteses muito curto, porque falar destas coisas é tema, como eu dizia, para outra live. Mas é aquela questão, o quando fizeres isto, podes ir fazer aquilo. E quando, eu costumo dizer, a cenourinha à frente do burro, quando é muito apetitosa, é claro que há alguns que reclamam e, oh mãe, mas aqui não é entrar em confronto, assim não, já, quando fizeres isto podes. Ou assim que, também não está mal dito. Ou assim que é uma forma diferente de dizer o quando. É assim que terminares. Está certo também. O se está errado. Mas é transmitir que não entrar em conflito, tentar afastar, e assim, ok. E a seguir, se não fizer porque andou ali a remoer, assim, olha, agora já não dá tempo. O que é que tu achas que podes fazer amanhã para não acontecer isto? É com estas coisas que ensinamos os nossos filhos a lidar com a frustração e a tal pôr à frente as coisas mais chatas em relação ao que lhes dá prazer e que eles tanto querem fazer. Esta ferramenta é das mais úteis, que mais ensina, principalmente estas crianças que têm tanta dificuldade em fazer o que não lhes apetece. Não, ok? E ela é tão poderosa porque quando dizemos o quando ou assim que, estamos a dizer à criança, não estamos a dizer não para a criança, estamos a dizer que ela faz uma escolha. Ela que escolhe. Se fizer, ela vai ter o que deseja. Se não fizer, nós estamos a impor um não, que é o caso do se, estamos a impor uma condição. Se ela não fizer, ela não tem, mas somos nós que estamos a impor essa consequência, ou esse castigo, basicamente. E aqui não, nós estamos a dizer, não, você pode fazer, claro que pode. Quando? Não é? Isso muda tudo. Muda o jogo. Eles começam, ups, foi uma escolha, olha, se calhar vou despachar-me, eu quero mesmo. Eles então vão deixar, vou despachar-me. E assim passa as coisas lá. Quando não cumprem, sofrem as consequências. E as consequências aqui é tão simples como não podem fazer aquilo que eles tanto queriam. E também não há só hoje. Porque a criança que aprende que eu não faço o que preciso de fazer, mas tenho à mesma aquilo que era suposto, então eu vou continuar a fazer luta. Porque eu tenho a mesma resultado. Portanto, aqui é preciso a tal consistência e coerência. Se eu digo, quando fizeres isto, podes fazer aquilo, então se ele não faz aquilo que é preciso fazer, não pode ter o outro. Isto é uma consequência absolutamente natural. Ok? Não tem. É a escolha. E podemos perguntar amanhã o que é que tu podes fazer, o que é que tu achas que podes fazer para ser diferente. Está bem? É importantíssimo. Boa noite, Sofia, da Storyteller. A próxima dica é o quadro de rotinas. E tem que ser passado muito rapidamente. Muito rápido. Quadro de rotinas que funciona. Sentem com os vossos filhos, façam uma lista de tudo que ele tem, perguntem tudo que ele tem que fazer para ver se ele percebe. E ajudem-no envolvam nessa construção os horários, que hora ele pretende fazer, deem limites razoáveis se for preciso, caso ele não tenha nenhuma ideia ou esteja com disparates, mas envolvam as crianças na construção desse quadro de rotina. Eles vão se sentir muito, muito mais entusiasmados, mais responsáveis para cumprir, porque eles efetivamente participaram da criação daquilo. Não fomos nós que fizemos a lista toda. Vai fazer isso, essa hora. Já passam o dia todo a serem controlados na escola, tem hora para tudo, tem que aprender coisas que não escolhem, não é? Poderiam, de vez em quando, escolher alguma coisa, facilitava imenso a vida do professor. Mas isso é outra história. Em casa, a mesma coisa, envolvam-nos. Eles vão sentir que pertencem, vão sentir que são importantes, que confiamos neles e vão estar muito mais predispostos a cumprir o que combinaram. Portanto, envolvam-os nesse quadro, na construção dos quadros de rotinas. Esquece aquelas coisas folhinha de Excel, sabe? Que os pais sabem fazer quadro de rotinas. Tudo bem que eles fazem tudo muito bem organizadinho, Excel, isso a tal hora, não sei o quê. Gente, não. São crianças. Tá bem? A Sónia diz aqui, o Gabriel já não quer ver o quadro. Está na altura, já passou, deixou de ter piada. Façam um novo. Calhar podem mudar um bocadinho as rotinas. Queria outra coisa. Porque estas crianças fartam-se muito facilmente. É um facto. Eles precisam do desafio constante, da novidade.
Portanto, criem um novo, daí uma volta. Se antes era daqueles que dobra e faz o plastificado e que põe, sei lá, no frigorífico com ímãs, ou só ao contrário, muda e cria outra coisa com ele diferente, parecida, mas diferente, e a ver se volta a ser novidade. E nem deixe chegar ao ponto de eu não querer ver o quadro, porque se não vê o quadro, eu não cumpre as rotinas. Não cumpre as rotinas, tem consequência. Estão a cumprir as consequências dos combinados, se calhar não. A mãe está sempre, se calhar a mãe também não está a ter trabalho. Desculpa, Sona, mas eu bato mesmo. Vou falar que se tem. Se a criança não está a ver o quadro, se não está cumprido, não está a acontecer nada, eu vou continuar sem ver o quadro. Que construam o quadro, que seja interessante e perguntem: olha, o que é preciso acontecer aqui para você cumprir o que nós combinamos no quadro, que você escolheu. Esse acompanhamento é o tempo todo, gente. Tá bem? Não é deixar, não quer ver, deixa estar. Não, deixa estar, vou continuar a mandar fazer, eu que né? Porque escolher que ele vai fazer tudo. Temos que fazer esse acompanhamento até que ele realmente perceba o que é preciso fazer, entenda o que é preciso feito. Vamos à próxima dica. Ok? A próxima dica são as escolhas limitadas. Estas crianças, particularmente, têm uma grande necessidade de sentir que têm algum poder de decisão na sua vida. Então, as famosas escolhas limitadas, não é deixar a criança fazer o que quer, de todo, que era uma das coisas que eu cheguei a ler e achava que isso é que era a disciplina positiva, não. Eu sou mãe e que sou a autoridade máxima, defino coisas que para mim são razoáveis. Roupa, eu escolho 2 coisas diferentes. E a criança, olha, queres vestir isto ou aquilo? Por exemplo. E nós estamos bem porque são escolhas que estão ok para nós e eles estão ótimos porque estão a sentir que decidiram alguma coisa. Para estas crianças isto é importantíssimo. Daí as lutas de poder. E só o Rajab nos ver N coisas ao longo do dia. O pequeno almoço, o almoço não é escolher. Não é decidir o que é que tu queres comer. Não é isso. Reforço. Mas queres comer isto ou aquilo? Ao pequeno almoço, queres um iogurte ou queres um pão? Ao almoço, queres comer a sopa antes ou depois do prato? Pequeninas coisas que nós muitas vezes não nos apercebemos, mas que realmente podemos deixar as crianças escolher. Isto elimina quase, não é todas, mas quase todas as lutas de poder de muitas crianças. Porque eles sentem, ok, eu decido. Eles precisam. Mais do que qualquer uma, que há algumas para quem isto é indiferente, para estas crianças não. Isto é extremamente importante. Dê-lhes a opção de escolha. Só que fazer outro parênteses rapidamente, comparando com outra criança de outro temperamento, há crianças, por exemplo, que o que escolhemos para ela está bem. Elas não reclamam de nada. Nós adoramos essas crianças. Mas, no fundo, essas crianças queriam fazer uma escolha, mas como, de acordo com o seu temperamento, ou querem agradar os pais, ou têm medo de não ser a coisa assim, a escolha certa. Portanto, ficam aceitam tudo. Portanto, não sei se estão a perceber as diferenças, a maneira de lidar com cada tipo de temperamento, com cada criança. E é importante para essas crianças que não escolhem nada, nós darmos as escolhas limitadas e esperar que elas façam uma escolha de fato. Portanto, e é a mesma estratégia, mas com objetivos diferentes de acordo com o temperamento da criança. Esse é um mundo que a gente fazia aqui mais uma live. Mas hoje estamos a falar aqui com este CADH. Passando à frente. Passando à frente. Ora. Exatamente. Conversar sobre regras e limites. Quando os ânimos estão calmos, sabe? As crianças temos que fazê-las, ajudá-las a entender que é regras, que limites, mas não quando estão com os ânimos exaltados, nem nós nem elas. Portanto, quando algo nos passa, está com a frustração, não cumpriu o que era suposto, está frustrada, está a se passar, está a fazer lá os disparates. Acalme-se. Primeiro, os pais regulam a emoção. Deixe a criança também acalmar e depois voltem um assunto, não é para deixar o assunto passar, atenção. Isso é ser permissivo. Nós estamos a falar isso. Até a Sandra já falou aqui pouco. Acalmar porque ninguém consegue resolver nada quando está errado. Ou resolver bem, da melhor forma, ter o melhor resultado. Quando estamos estressados, são os adultos e as crianças menos ainda.
Portanto, se nós queremos orientá-las a saber resolver as questões, a resolver ultrapassar a sua frustração, temos de estar todos calmos. E outra coisa importante é também quando estamos sozinhos, porque às vezes há aqueles conflitos à frente de outras pessoas, às vezes até de família. Não façam isto à frente de outras pessoas, sejam estranhos ou não. Afastem-se se for preciso, mas façam quando estão sozinhos. Porque, no fundo, chamar a atenção à frente dos outros, mesmo que seja com calma, estas crianças particularmente podem levar para a humilhação. Estás-me a chamar a atenção da frente dos outros e isto provoca sentimentos de revolta. Portanto, também cuidado com isto, também. E outra coisa, se o objetivo dela realmente era chamar a atenção, porque muitas vezes as crianças também querem, não têm atenção dos pais. Nós pensamos que damos atenção devida, mas se calhar não dão. Se calhar ela sente que não tem essa atenção. E quando o objetivo desse mau comportamento, mesmo aqui essas crianças de transtorno, é chamar a atenção, se nós fazemos isso com o público, então onde eu quero. Portanto, é um comportamento que se vai repetir. Cuidado. E por fim, a última estratégia é dar instrução do que querem que a criança faça e não o que é que não querem. Não faças isto. Também já falámos nisto várias vezes. É aquilo que nós temos esse hábito, sem querer não nos apercebemos. Eu própria, houve uma altura que me falaram nisso e eu comecei a prestar atenção e vi a quantidade de vezes que eu dizia não. Só que na altura ninguém me disse o que é que eu devia fazer, não é? E então eu disse, mas como é que eu digo para ela não fazer aquilo? Mas não é para não dizer o que é que a gente não quer que ela faça. Ela está a fazer algo que a gente não quer. Então nós desviamos e dizemos o que é que ela pode fazer. Isto é importantíssimo também. Porque o não constante, até porque não é aquela famosa história. Agora vocês nos estão aqui a ouvir. Não pensem no elefante cor-de-rosa com bolinhas verdes. Qual é a primeira imagem que nos vem à cabeça? O nosso cérebro está programado para não entender o não. Portanto, as crianças mais ainda, obviamente. Deem instruções claras, concisas, vão ser curtas e diretas ao ponto. Está a fazer uma asneira, olha, queres ir antes brincar para ali? Está a jogar dentro de casa. Vai antes jogar ou fazer outra coisa, se não pode ir para a rua, para o quintal, jogar à bola. Vai brincar antes com isto. Vamos mudar aqui um chipzinho e dizer às crianças o que é que queremos que elas façam. Ok? Uns recados, André? Sim, passar à frente, já estamos a ultrapassar a hora que a gente queria. Exatamente. Hoje nós trouxemos para vocês aqui uma novidade, que nós estamos... Uma coisa que nós criamos aqui é pensar justamente que para vocês, na consistência, nas ferramentas, nós fazemos acompanhamento... Exatamente. Nós fazemos aqui... temos um serviço que é acompanhamento parental individual, e resolvemos criar aqui, até para facilitar de várias formas, e trazer, sobretudo, também a questão da comunidade. Criamos um acompanhamento parental em grupo. Um número limitado de pessoas mesmo, um número restrito, que é para podermos dar esse acompanhamento a esse grupo, vão ser encontros. Para poder ver também, trazerem as suas próprias dificuldades e terem o apoio, porque se é muita gente, não dá para estarmos a ajudar. Sim. Cada um, e isso é o acompanhamento total. Em vez de ser 1 a 1, resolvemos abrir com um grupo restrito de pessoas que vamos fazer o mesmo trabalho, com qualidade, com o grupo restrito para garantirmos mesmo que os resultados apareçam, mesmo os que estão na nossa comunidade. Por vezes falta consistência, está lá a ver os conteúdos do nosso método de educação sem segredos. Mesmo falta aquela adaptação para o caso especial do seu filho. Falta essa criatividade para adaptar aquela ferramenta para a situação real. Isso que nós fazemos acompanhamento parental individual, é ajustar, sermos mais assertivos, ajustar as ferramentas à realidade, ao caso real. Né? E muitas vezes as pessoas não se sentem capazes, mesmo com todo o material que partilhamos no nosso curso, resolvemos criar aqui esse acompanhamento em grupo. A questão é a tal dificuldade de, às vezes até quase toda a gente consegue ao início aplicar as ferramentas,
mas depois as crianças são crianças, mudam, é preciso ter alguma flexibilidade, saber como a Sónia dizia, o quadro já não está a funcionar, então o que é que se faz? Não é fácil. E é isto, o dar a mão e perceber, ok, então com este desafio, então como é que podemos... E não é só a nossa ajuda aqui, o em grupo é a beleza deste extra, deste trabalho em grupo, é a experiência dos outros também, não só a nossa, uma vez mais. E também sai um bocadinho mais em conta do que fazer este processo individualmente, não é? Portanto, este vai ser aos sábados, ao final da tarde, às 6 horas, aproveitar que os dias estão mais curtos, portanto, sair a seguir ao almoço e regressar a casa um bocadinho mais cedo. Começa no sábado, dia 26. O valor do investimento... são 8 sessões com temas específicos, com exercícios, com dinâmicas, com partilhas, com interajuda, tanto tudo isso, 1h30 de sessão, de duração, também o investimento vai ser de 247 euros e com a facilidade de poder dividir em 2 vezes. Portanto, agora quer reservar o meu lugar, portanto, já estão quase a meio as vagas, são 10, portanto, não há muitos lugares. E, portanto, um mês depois, a segunda prestação. Estamos disponíveis para responder às vossas dúvidas, quem quer saber mais informações. E eu vou deixar aqui no Instagram, não consigo, mas aqui no Facebook e no YouTube, deixo aqui os links para quem quiser. Eu não sei se está a ficar bem, mas depois... Não. Eu acho que não está, não sei porquê. Não. Copiou do Notion. Copiou do Notion. Então, ele está duplicado. Tem que ser só o link mesmo. Mas deixo aqui para quem estamos disponíveis, como eu dizia, para responder às vossas questões. Começa sábado, como eu dizia, vamos dar-vos a mão, ajudar a implementar, a pôr na prática estas estratégias, e acredito que vai ser mesmo muito... vai ajudar na prática, pronto, não consigo dizer isto de outra forma, mas sei que garanto de certeza absoluta que vão chegar ao fim destas 8 semanas e haver resultados práticos e, ok, as coisas estão diferentes em casa. Portanto, é muito diferente fazer só uma formação e tudo isso. Atenção aos pais da comunidade que ainda não entraram, que nós partilhamos convosco primeiro. Vocês têm um grande desconto, portanto, não entrem por estes links. Quem quiser entrar... Está bem? Falem connosco primeiro para avançar, não avancem com estes links, porque vocês têm realmente um desconto muito grande. E pronto, por hoje é tudo. Já estamos aqui mais do que pretendíamos. Esperamos que tenham gostado, validade a pena. E um bom resto de semana e bom fim de semana. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigado.